Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio solo. Não saiu episódio nosso essa semana em dupla, no caso, não saiu. Semana cheia, cansada, pros dois, então a gente teve que lançar vídeo solo. Já lançamos um sobre a demissão de Daniel Paulista, vocês podem encontrar na nossos vídeos anteriores. Foi o último, mais recente. E como vocês puderam ver no título, eu vou falar sobre a temporada 2026 e o que ela nos reserva. Primeiro, para quem não sabe, essa temporada que vem, 2026, ela é diferente da temporada 2025. O calendário foi reformulado para algumas regiões, foi criadas novas competições. Para a Copa Nordeste e para o estadual ela foi enxugada. Então, para o estadual o limite são 11 datas. Então, o formato não é decidido pela CBF, mas a quantidade de datas sim. Então, foi decidido que vai ser 11 datas o estadual, mas como vai funcionar fica a critério de cada federação. Primeiro, acho que a gente deve falar sobre como montar o elenco, quer dizer, não é como montar o elenco, mas a data para apresentar os jogadores que serão apresentados. Esse ano eu estou com aqui a tela aberta, porque é muita data, eu vou tentar ser o mais objetivo, didático possível para cada um de vocês aqui. E aí eu vou falar um pouco devagar, que é para vocês não se confundirem. Mas, de qualquer forma, se não na descrição, no comentário, o primeiro comentário fixado, eu vou tentar deixar o link da matéria do Globo Esporte, onde destrincha bem mais esmiuçado, entende? Então é possível, vou deixar o link aqui, vocês clicam, olham e vê tudo direitinho, e aí vão entender mais ou menos como funciona o campeonato. Eu não botei nessa lista aqui, perdão, campeonatos como Sul-Americana, Libertadores, Série D e Série C, embora tenha botado de Série A. Por quê? Como na segunda janela é possível jogadores que não completaram 7 jogos ainda na Série A, quer dizer, jogadores que já completaram 7 jogos na Série A, eles não podem jogar em outros times na Série A, então resta a Série B, isso pode. O Sport pode ter, não só o Sport, mas qualquer outro time na Série B, pode ter uma oportunidade de mercado, por exemplo, na segunda janela, trazer um jogador que jogue na Série A. Se tem nível de Série A ou não, aí são outros 500, porque tem alguns fatores psicológicos, problemas dentro do clube, com a família, sei lá o que, problemas físicos, sucessivas lesões, que atrapalhar a temporada do jogador, indisciplina, que não é problema físico, mas é outro problema, enfim. Então eu decidi botar quando o Brasileirão começa, porque aí quando abrir a segunda janela, a depender do que o Sport tem como perfil, ou convicção, se é que vai ter, que a gente tá vendo que não tá tendo, que é questão de financeira, para bancar salário, o quanto vai poder bancar, se o jogador ele vai vir com um empréstimo, uma opção de compra, ou só empréstimo, ou ele vai ser comprado, a gente não sabe. Então eu achei melhor botar quando começa o Brasileirão, e aí para quando chegar a segunda janela, se houver oportunidade de mercado, eu acredito que o Sport vai trazer jogadores da Série A, mas tem nível de Série A, eu duvido muito. Então vou falar aqui devagarinho, e aí vocês vão ouvindo, vão entendendo, beleza? Massa, tranquilo. Esse ano a temporada ela começou, acho que mais cedo do que a temporada que vem. Se eu não estiver enganado, o Sport teve o primeiro jogo dia 7 de janeiro. Eu não lembro qual foi o time, mas eu lembro que foi um daqueles jogos que o Sport fez com jogadores da base, ali que foi o laboratório, que no final de nada serviu. Tivemos os 3 jogos, acho bom pontuar isso, porque isso entra para discussão. O Sport teve 3 jogos com jogadores sub-20 e acabou fazendo os 3 primeiros jogos ali, deu mais tempo de descanso para jogadores que ficaram da temporada passada para esse ano, que subiram com o Sport, inclusive até para o Pepa foi nessa oportunidade que o Pepa ganhou 45 dias de férias, aí pôde chegar mais em cima da hora. Foi também por causa disso que se atrapalhou, por decisão da direção, obviamente, que se atrapalhou o planejamento e o Sport trouxe volantes tardes demais. Mas enfim, foi isso. O Sport começou a primeira semana de janeiro já com jogos
mês que vem não, temporada que vem, o primeiro jogo vai ser já na segunda semana, comecinho da segunda semana. Então, esse ano, é até bom dizer, explicar. Esse ano a temporada começou mais cedo no Brasil por causa do Mundial de Clubes. O Brasil teve 4 clubes, então isso afetaria muito a questão de jogos, de adiar jogos. Inclusive o Sport tem jogo atrasado com o Flamengo por causa disso. O Flamengo esteve no Mundial e isso acabou tendo que jogos ser remarcados. Jogo contra o Atlético Mineiro também, porque o Atlético Mineiro também tinha jogos com times que estavam no Mundial. Então se decidiu paralisar o campeonato. E ano que vem, por ter a Copa do Mundo de seleções, esse ano foi de clube, ano que vem de seleções, como sempre acontece, campeonato no mundo inteiro para, pelo menos a primeira divisão, alguns países a segunda também, principalmente na Europa, porque tem time da segunda divisão na Inglaterra, Espanha e Itália, que cede jogadores das seleções africanas, ou as seleções, sei lá, como Honduras, que pode se classificar. Eu acho que já se classificou, inclusive, não sei, mas enfim. São seleções menores que não tem jogadores nas melhores ligas, nas primeiras divisões, mas tem nas segundas, então algumas ligas também param. Eu não sei como é que vai ser o campeonato, o calendário mundial. Se, por exemplo, na Europa vai parar a primeira e segunda divisão e as outras divisões vão continuar normalmente, eu não sei. Mas aí isso explica o porquê o campeonato vai começar mais cedo. É possível que 2027 o campeonato comece cedo igual? É possível. Mas também é possível que, por não ter Copa do Mundo masculina, mas tenha feminina, eu não sei como é que vai ficar essa questão da organização. Mas é isso, o campeonato vai começar. O campeonato estadual, o estadual no Brasil inteiro, ele precisa começar em dia 11 de janeiro, terminar 8 de março, com limite de 11 datas. Só que no meio disso tudo tem o Brasileirão Série A, que começa dia 28 de janeiro e vai até 2 de dezembro. A Copa do Brasil, ela começa no dia 18 de fevereiro e vai até o dia 6 de dezembro. Ou seja, o clube que estiver na final da Copa do Brasil fará a final 4 dias após o último jogo do Brasileirão. Então, se é um time que, como está sendo nos últimos anos, acho que desde os... Não, o Sport já estava na primeira divisão, que o Sport ganhou, mas enfim. Como está sendo nos últimos anos, só o time do Brasileirão está chegando na final. Então, a depender aí de como está a situação do clube, possa ser que, sei lá, que ele jogue a final estando rebaixado, classificado, o campeão do Brasileirão. Enfim, não é muito um assunto que importa a gente, porque a gente não está mais na Série A. No dia 21 de março a 28 de novembro começa a Série B, e aí nos interessa, ou seja, o Sport começa a jogar no dia 21 de março na Série B, mas 2 meses antes já tá rolando os campeonatos por aí. Aí no dia 25 de março a 7 de junho, ou seja, em cima da Copa do Mundo, o Sport terá a Copa do Nordeste, entre a primeira fase e os mata-matas, entendeu? Então, se o Sport chegar à final, no dia 7 de junho será seu último jogo na Copa do Nordeste. Se não, em março, abril, é capaz de metade de abril, o Sport já não tem mais Copa do Nordeste. Aqui eu não vou tecer comentários sobre um modelo, como ficou o Campeonato Brasileiro, o formato do calendário brasileiro em si. Mas o que eu quero dizer é possível que entre maio e junho, se bobear abril, os times, um time que fizer uma campanha ruim, ele já esteja sem calendário, basicamente, tendo só o nacional. Então, vamos imaginar o Sport. O Sport faz uma temporada 2026 tão ruim quanto 2025, e aí é capaz de chegar em abril, já não tem mais nada, só a Série B. Abril. Sendo que, por exemplo, esse ano e até os outros anos, em abril estava começando o Campeonato Brasileiro, sabe? Então, o calendário do futebol brasileiro 2026 tá mais espaçado, entendeu? Mas não quer dizer que tenha mais jogos. E também, ao mesmo tempo, quer dizer que um clube,
por exemplo, como o Sport ou como o Flamengo, eu estou citando esses dois times porque o Sport, obviamente, é o nosso time, óbvio, e o Flamengo, que, por ter uma receita imensa, um time imenso, é um time grande, quer queira, quer não, ele vai jogar simultaneamente alguns campeonatos. Aí vocês dizem assim, ah, mas isso já acontece. Ok, mas não se joga, por exemplo, estadual e brasileirão simultaneamente. Não, no atual, agora, não. Não. No próximo, sim. Então, possa ser, por exemplo, que... Deixa eu ver aqui um exemplo aqui. Por alguma, sei lá, algum problema para eles, uma fatalidade. Mas se, por exemplo, o Atlético Mineiro cai para a Série B, ou o Inter, que é também o time que está com uma campanha ruim. Se ele cair, ou até o Atlético Mineiro mesmo, que foi para a final da Sul-Americana e tem tudo para ganhar o título, se o Atlético Mineiro for campeão da Sula, vai para a Libertadores, jogando a Série B, tendo ainda o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e não sei como é que vai ficar aí como tá a questão de classificação do torneio Sul, para a Copa do Sul, sei lá, não sei qual é o nome que tem. Então, se antes a gente tinha jogos que paravam, tinha momentos que paravam, a gente tinha ali 2 quartas para Libertadores, 2 quartas para Copa do Brasil. Agora vai ser tudo muito trocado, tudo muito misturado, muito maluco, mais ou menos com o que acontece, por exemplo, na Europa. Por exemplo, esse final de semana foram datas de torneio das Ligas Nacionais. Dia de semana está sendo Copas. Copa da Inglaterra, Copa da Espanha, Copa da Itália, enfim. Acho que a Copa da França não. Está tendo rodada do Campeonato Francês. Mas a boa parte dos países está tendo Copa. Agora dia de semana. Esse final de semana já acontece já os jogos da Liga Nacional. Então campeonato inglês, espanhol, italiano, perdão. E semana que vem, terça, quarta e quinta, volta a Champions League, volta a Europa League, volta a Conference League. Então, assim, o calendário brasileiro, ele, além de pensar na Copa do Mundo 2026, de dia da pausa, vale até lembrar, a Copa do Mundo 2026, ela vai ser com mais seleções, demandando mais data e, consequentemente, esticando o Brasileirão, a Copa do Mundo. Então, se antes a Copa começava, exemplo, no dia 1 de junho e terminava dia 1 de julho, agora a tendência é que ela comece dia 1 de junho e termine 2 de agosto, sabe? Então é um mês a mais. Desculpa, pessoal, garganta seca. Então são 2 meses de Copa do Mundo para quem gosta de jogos de seleção. É um prato cheio. Para o time que estiver fazendo a péssima temporada, é um bom momento de parar, os torcedores dar uma esquecida um pouco, arrefecer as temperaturas, para quando a Copa do Mundo voltar aquele estresse com os jogos dos nossos times, né? Perdão. E é baseado nisso. Mas antes do Campeonato Brasileiro começar, a Série A ou B, ou C, D, antes das Copas estaduais, regionais, antes da Libertadores, antes de tudo, tem a data de abertura da janela de transferência, que é quando os jogadores são apresentados, assinam oficialmente contrato. Então, possa ser não, tem clube atualmente já negociando com os jogadores, esperando somente a janela abrir para assinar um contrato definitivo. Para jogadores, por exemplo, que tinha contrato até dezembro de 2025, já poderia em junho assinar o pré-contrato, restando em janeiro só oficializar, apresentar, entendeu? Fazer toda aquela cerimônia toda. Então, esse ano a janela abriu no dia 3 de janeiro, tá aqui anotado, e foi até dia 28 de fevereiro, último dia do mês, eu acho, penúltimo dia, não sei, enfim. A primeira janela, teve uma janela ali, uma mini janela, foi dia 2 de junho a 10 de junho, 2 de junho a 10 de junho, uma semaninha ali,
Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, todos os clubes que estavam no Mundial ou não poderia contratar nessa janela. E teve a segunda janela, que é uma janela oficial, mais ampla, que ela foi de 10 de julho, pós-mundial, a 2 de setembro. Foi quando o Sport trouxe Derek, oficialmente, né? Derek, Gabriel, acho que Pedro Augusto, esses jogadores que estão mais, Mateuzinho, Ramon, então esses jogadores que estão mais se destacando, podemos assim dizer, vieram na segunda janela. Já em 2026, a coisa é um pouco diferente. A diferença ela vai ser um pouco mais longa, não tanto, mas vai ser um pouco mais longa, porém ela vai começar um pouco mais tarde. Por exemplo, se em 2025 a janela abriu no dia 3 de janeiro, em 2026 ela vai abrir dia 5 de janeiro. Se em 2025 ela encerrou no dia 28, em 2026 ela é de fevereiro, 28 de fevereiro, em 2026 ela vai até dia 3 de março. A segunda janela, eu não vou nem falar a janela do Mundial, mas se esse ano a segunda janela começou dia 10 de julho a 2 de setembro, em 2026 vai ser dia 20 de julho, um pouquinho mais tarde também, é quando acaba a Copa do Mundo de Seleções, e vai até dia 11 de setembro, ou seja, uma semana, 9 dias ali a mais comparado a essa janela. Mas por que 9 dias? Lembra da janela do Mundial de Clubes desse ano? Então, foi uma semaninha? Então, uma semana a mais que teve nesse calendário, vai ter a mais também após Copa do Mundo. Entendeu? A diferença é que a janela tivemos esse ano, a janela de janeiro, e a janela pré-Copa do Mundo e a janela pós-Copa do Mundo. Já ano que vem vai ter a janela pré-Copa do Mundo e pós-Copa do Mundo esticada mais um pouquinho, que é para compensar os 8 dias que tiveram os clubes para se reforçar esse ano antes do Mundial de Clubes. Entendeu? Simples, fácil. Quem não entender, só botar no comentário e a gente responde. Então, basicamente é isso. Eu acredito que eu prefiro acreditar que o esporte esteja se movimentando no mercado. Eu prefiro acreditar nisso, apesar de toda a demonstração, o show de incompetência que a gente está tendo essa temporada. Eu quero acreditar, porque assim, apesar de tudo, eu não quero me deixar desanimar, eu não quero matar a minha paixão que eu sinto por esse clube por causa dessa direção desgraçada. Então, pelo bem do meu amor ao clube, eu ainda prefiro ter esperança, acreditar que sim, que estão... eu acredito, até sobre isso que eu até vale aqui, vou me relaxar aqui para falar sobre isso com vocês. Tem alguns nomes que já estão começando a ser vinculados em outros clubes, que é o caso, por exemplo, de Romarinho, de Hereda, boatos de que eles podem ou tiveram propostas para ir para o Náutico. Eu não tenho certeza, mas eu acho que teve jogador do Sport, teve também a proposta do Santa, mas eu acho um pouco mais difícil. Mas o caso de Romarinho e Hereda, assim, Romarinho tem contrato até o final do ano, é bem possível que não fique para a Série B. Também não acho que deveria, e aí também é tema para outro vídeo. Eu acho que o outro vídeo vai ser em dupla, eu acho que é melhor, porque se lançarmos um vídeo sobre cada um, baseado na nossa expectativa e desejo de quem merece ou deve ficar, se cada um lançar o vídeo solo, vai ficar algo muito grande para as pessoas assistirem. Então, se nós dois sentarmos aí e gravarmos na chamada, assim, cada um em casa, eu acho que é possível a gente enxugar mais e deixar tudo mais atrativo. Enfim, então tem jogadores, por exemplo, Derek recebeu propostas para jogar no Bahia. Então, é bem possível o Bahia provavelmente vá para a Libertadores ou para a Sula. Então, ele não vai jogar a Série B com o Cuiabá, porque no Sport ele não vai ficar, ele está valorizado demais. Então o Cuiabá precisa fazer uma grana, uma caixinha legal, principalmente por causa dos calotes que vem sofrendo com o Corinthians, com o Atlético Mineiro e outros times. Então o Cuiabá precisa fazer grana, tem 40 milhões de reais rodando por aí, não vai perder com o Derek. O Gabriel, o goleiro, o presidente do Vitória já disse que não vai negociar ele com o Sport, além de ser um concorrente direto
na Série B 2026, que eu acho que o Vitória vai cair. Então ele não vai fornecer a ele um jogador de destaque, independente do valor, para o clube que pode tirar a vaga dele ou que pode tirar o título. Ok, a gente pode discutir essa questão aí, um pouco do que o Náutico já fez com o Jean Carlos e Marcos Antônio nos últimos anos, inclusive com o Gustavo Maia, mas não é crime, mas enfim, eu acho justo. Acho bobo, mas acho justo. É direito dele, convenhamos. Então ele já falou que ele não vai renovar o salário, até porque o salário de Gabriel é 400 mil reais para uma Série B. Isso é algo muito bizarro. É bem provável que com o Vitória, ou ele seja negociado, por ele ter, querendo, apesar do rebaixamento, que não veio por causa de Gabriel, vamos dizer, antes disso já estava sacramentado, o Sport já estava jogos e jogos, sem nem pontuar direito, sabe? Eu acho que tinha só 2 empates, sei lá o que. Então foi com a chegada de Gabriel que o Sport teve uma solidez defensiva, e passou, inclusive, a ganhar, sabe? Com algumas defesas importantes. Então, apesar do rebaixamento, ele sai valorizado, tal qual o Derek. Então, é bem possível que ou ele seja negociado com outros clubes, inclusive clubes menores que subiram da segunda divisão. Por exemplo, é bem possível que o Novo Horizontino, com a nova, como eu posso dizer, com a nova grana que vai cair por causa de direito de transmissão, patrocínio, essas coisas, que eles tenham grana para, se não dividir o salário com o Vitória, comprar ele do Vitória, sabe? É possível que ele renove com o Vitória e diminua o seu salário. Então é normal que os presidentes façam isso. Então, o salário dos caras é 400, 500 mil, que é algo, infelizmente, normal na Série A. Jogadores, no caso de Gabriel, o Gabriel é bom, para 400 mil, já não sei, mas tem muito jogador pereba recebendo essa bolada. Mas aí tem jogador, por exemplo, que recebe 400, 500 mil, o time cai, e aí não tem como pagar, e o que faz? Aumenta o contrato, renova mais um ano, e dilui esse salário dele nesse contrato de um ano. Deu para entender? Então ele recebe 500 mil, exemplo, só que o contrato dele iria até 2026, dezembro de 2026. Aí ele renova por mais um ano, e o que seria esse salário, o que seria o salário de 500 mil já não é mais de 500 mil. Ele ganha mais um ano, mas aí o salário vai para 300 mil, 250 mil, que ainda assim é alto para a Série B, mas pelo menos é metade, sabe? 50, 40, 30%, já é alguma coisa. Principalmente para quem tem uma queda de receita brusca. Então, como eu falei, tem jogadores que vão sair, seja porque tá valorizado, ou porque o contrato vai acabar, o clube pretende não renovar, porque vai jogar a Série B, salário é alto, estratégia é outra. A gente precisa saber também qual o perfil de jogadores que o clube quer, se é um time mais físico, se é um time mais técnico, mais tático, mais veloz, se é jovem, se é experiente, se é misto. O Sport já experimentou um pouco disso, eu acho, em 2022, na Série B, com o time um pouquinho mais jovem, pelo menos mais misturado. Em 2023 teve um time mais experiente, que foi com o Fabinho, Eduardo, Wagner Love, Renan, Denis, aquela palhaçada toda que deu do grupo Wagner, da era Anderson. Então, assim, essa temporada 2026 tem tudo a ser boa. Times que vão cair, por exemplo, um ou outro time, eu acho, sei lá, da Série A, que vai cair da Série A para a Série B, sei lá, o Fortaleza. O Fortaleza tem grana e capacidade de montar um time bom. A Série B desse ano tem 11 times, matematicamente com chance de lutar pelas 4 vagas. Então, sei lá, 4 sobe, só fica 7. Desses 7 tem América Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Então, Atlético Goianiense, América Mineiro e Atlético Paranaense. Então, são alguns dos times que podem ficar. O Vitória pode cair com a gente. O Vitória foi campeão no mesmo ano que a gente estava na Série B. Fortaleza também. Então, a tendência é ter clássico nordestino. O Náutico também vai jogar Série B. Então, essa Série B tende a ser melhor tecnicamente, em questão de nível, do que foi 2026, claro, do que foi 2024. Então é um desafio. O Sport não pode cometer erros que cometeu em 2022, 2023. E o importante é subir. O Sport, quer queira que não, ele é cotado para ser campeão, sabe? Ele é um dos cotados para ser campeão da Série B. Mas eu acho que a prioridade é se consolidar no G4. E se isso vai ser segundo, terceiro, quarto, primeiro, não sei. Mas que fique com uma das vagas, e o título acho que é consequência da boa temporada que o Sport precisa fazer. Receitas vão cair, contratos de marketing vão ser renegociados, porque é normal que um clube na primeira divisão
ele receba um aumento de patrocínio, de cota de transmissão, de isso e aquilo, de salário dos jogadores. Os jogadores são valorizados, como por exemplo Zé Lucas. Como é que vai ficar Zé Lucas, o valor de mercado dele jogando na Série B? Eu acho que ele vai dar conta da Série B, com certeza. Se na Série A ele tá dando, na Série B é bem possível, mas aí o valor de mercado dele caia. Como que o Sport vai lidar com isso? Então são desafios que o Sport precisa saber lidar, precisa ter maturidade, respeito e caráter, que é algo que não está tendo, e principalmente também transparência. Ao longo do resto do ano a gente vai soltando vídeo falando um pouco sobre cada dessas questões. O Sport vai precisar se atentar à temporada que vem. Como eu disse, a gente vai trazer também lista de jogadores que devem ou não ficar. E quando a gente deve, não é baseado sobre o nosso crivo não, tá? Sobre questão de contrato. E aí nisso a gente vai falar, isso aí eu ficaria, isso aí eu não ficaria. Entendeu? Então, com calma a gente vai fazer tudo isso direitinho. Tá bom, pessoal? Acho que já tá bom, né? Já tá na hora de encerrar, né? Então, obrigado para quem ficou. Agradeço. Como eu falei, essa semana saiu o vídeo sobre a demissão do Daniel Paulista. Eu falo essa semana porque eu estou gravando na quarta. O vídeo foi gravado na terça, de madrugada, por Rafael. Postei hoje de manhã, na terça. Gravado na terça de madrugada, postado na quarta de manhã. Estou gravando esse vídeo no final da tarde da quarta. Então ainda não sei se eu vou soltar nessa quarta, até porque já tem vídeo. Talvez eu solte amanhã, na quinta. Mas vai sair. Em 24 horas esse vídeo vai sair. De um jeito ou de outro ele vai sair. Não tenho certeza se eu vou soltar. Se eu vou soltar vídeo em dupla hoje. Eu não sei, eu tô cansado os últimos dias. Tô com novas atribuições e isso tá me cansando. Mas também vim de problema de saúde, enfim. Mas eu vou soltar esse vídeo ainda essa semana. Reta final de outubro, tá? Então, seja 29, seja 30, ele vai sair. 24 horas de gravação ele vai sair, tá? Então, um beijo pra vocês e até mais. Tchau.